Abençoados, somos um povo voltado ao conhecimento. Assim é? Aqui não há aqueles efeitos pirotécnicos, né? Onde se faz muito barulho, estoura-se muita bomba, fazem muito show, né? Não, nós não somos, nós somos para o conhecimento. Deus nos chamou para isso. A palavra diz, acho que no livro de Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, e o conhecimento, ele vem pela palavra, pelo estudo, né, bíblico, e isso aí que vem conhecimento. O show é muito bom, à parte, quando existe o conhecimento. Se não houver show, né, como nós temos aqui, os louvores, é um show tremendo, é uma festa, mas temos o apoio da palavra que nos leva ao crescimento espiritual, para nós definirmos realmente a nossa posição aqui. Como nós falamos, isso aqui é um grande filme, é um cenário que Deus montou na terra, e você e eu, como atores desse filme, somos colocados nesse cenário, para nós definirmos as questões, o filme de Deus, e produzir aquilo que Ele quer que eu e você produzamos. E isso você tem que fazer o quê? Chegar até a congregação, né, e conhecer o seu script, o que te foi dado para você fazer, o que me foi dado para que eu faça. E mediante isso, o filme vai decorrendo até chegar o grande dia, que é a transformação dos nossos corpos. Aí haverá o fim dessa vida natural, que ela continua, é lógico, reinaremos com Ele para sempre, e eu sei que muitas coisas vão acontecer após a transformação, porque é chamado a vida eterna. Então a vida não acaba, ela continua. Deus tem o seu filme bem bolado, com princípio, meio e fim. Talvez nós estamos no meio, para o fim de todas as coisas, e eu sei que dá continuidade, a coisa não para por aqui. E nós tivemos muita informação sem conhecer o nosso verdadeiro script, aquilo que deveríamos fazer na terra. Nós andamos um tempo, como se diz, desordenados, com informações erradas com respeito ao filme de Deus, porque Deus quis que assim fosse. Parou um tempo, deixou que a apostasia se cumprisse, que estava dentro do script dele também, né? A apostasia se cumprisse durante 2000 anos, cumpriu a apostasia. Nós nascemos nesse tempo e com sede de Deus, porque eu vejo dessa forma, os nossos irmãos crentes, eles têm sede, eles querem Deus, porém estão no lugar errado, mas que eles querem Deus, eles querem, e estão ali com muita sinceridade, buscando realmente conhecer Deus. Eles estão ali com essa disposição. Porém, os ministros dali não têm esse interesse, que é chamado os apostataram da fé. Eles não têm esse interesse, eles têm uma teologia, e eles pensam que aquela teologia é algo que vai levar as pessoas a Deus. E nós sabemos que não é, porque teologia é o quê? É colocar Deus no laboratório dos homens e descobrir quem é Deus. E Deus não se deixa descobrir. Ele o quê? Se revela. Se você não foi revelado quem é Deus, você não conhece Deus. Não, mas o pastor me ensinou. Pois é, te ensinou errado. Deus vai te revelar, vai testificar no seu espírito. Você vai ver realmente quem Ele é. Porque Ele é o Pai que se revela. Deus não pode ser uma figura estranha, simplesmente falada, como a gente vê aí, que você pega um grupo de pessoas e pergunta: quem é Deus para você? Você vai ver várias definições de quem é Deus. Então esse povo está o quê? Desordenado. A religião não dá a figura exata de Deus na mente deles.
Então, cada um pensa diferente. Então, com a vinda de Jesus Cristo, homem, o que acontece? As coisas começaram a se ordenar na terra. Por isso que quando você chega perto de um amado desse, um irmão desse, e começa a falar de Deus, segundo o que você recebeu, ele estranha. Ele fala assim, não, esse aí não é Deus, não. Porque o Deus que eu conheço não é esse. Não é assim que eles falam? O Deus que eu conheço não é esse. Esse aí não é Deus. Aí você vai mostrando, não, mas está escrito na Bíblia, vem cá. E como eles são adeptos à Bíblia, nós temos a forma de trazer o entendimento deles aclarado na revelação que temos da graça hoje, que são as 14 epístolas de Paulo. Então, abençoados, nós precisamos de despertar esses abençoados. E hoje eu trouxe um calquê aqui, a qual o título é A Confissão, que é algo que nós batemos no nosso meio. Sem a boa confissão, não há nada de bom. Porque sem a boa confissão é sinal que a mente está o quê? Ruim, está vazia, com informações erradas. Então a boca fala do que está cheio, o coração, então isso aí não vai ficar bem, né? E lá em Hebreus 4,14, que é o nosso versículo, né, de base para essa palavra, ele vem dizendo aqui, o apóstolo Paulo aos Hebreus, que até hoje no sistema a carta de Hebreus, para eles não é de Paulo, a teologia não consegue apurar isso ainda de Paulo, eles têm alguns sintomas de Paulo, ou de outros apóstolos, né? Então não tem a exatidão de quem é essa carta, ela está solta, porque no subtítulo não coloca ninguém ali, mas nós, por revelação do conhecimento do Evangelho da Graça, vimos que o conteúdo da carta de Hebreus é exatamente de Paulo. E ele faz comentários a Timóteo aqui. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele diz, meu filho verdadeiro na fé. Então, para nós, isso aqui não tem dúvida nenhuma. E a própria literatura aqui mostra de um homem com um conhecimento muito profundo, né? E Paulo que o tinha, né? E ao expressar você vai ver que é ele que comanda isso. Então ele vem dizendo aos hebreus aqui, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, mais ninguém, é o que ele está mostrando, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, que veio Cristo em Jesus de Nazaré, morreu e foi ressuscitado e penetrou os céus. Conservemos firme a nossa confissão. Para essa mente sua ficar saudável com essa informação que ele traz aí, tendo Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, você tem que conservar firme a sua confissão, porque se você não conserva, você automaticamente esquece que Jesus é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, houve a redenção na cruz do Calvário e te livrou dos pesadelos da vida, da morte e da condenação que estava proposta para nós aqui na terra. Agora como? Conservando firme a nossa confissão, que é a nossa expressão. Então eu pude colocar aqui que JH, na edificação, lá em 1 Coríntios 3,10, ele diz, né, segundo a graça que me foi dada, né, por Paulo, ele vem dizendo, e outro edifica. Então nós tivemos a Jesus Cristo, homem como edificador, trouxe uma revelação tremenda para a igreja, a forma de expressar debaixo dessa graça. Porque a cada tema, a cada situação, a cada momento que Deus se manifestou, houve uma expressão diferente, um idioma diferente. Então houve o idioma da lei e há o idioma da graça. Há a forma da lei de conduzir o povo e há a forma de conduzir o povo debaixo da graça. E isso tudo é por expressão, porque eu conheço uma pessoa pelaquilo que ela fala. Se uma pessoa é para baixo, quando é que você sabe? Quando você conversa com ela, não é isso?
como é que ela fala? Ih, não, a situação está difícil, rapaz, minha vida, eu estou assim, estou com isso, estou com... Então te fala, esse cara é para baixo. Ou quando a pessoa é para cima, ela expressa também, não, tudo está bem, tranquilo. E aí, como é que estão, gente? Tudo bem aí? Pô, essa pessoa é para cima, não, essa pessoa é animadona, né? Então tudo é pelo que ela expressa. Tudo pela que ela expressa. Então, nós somos identificados pelo aquilo que falamos, não é pelas aparências, que as aparências enganam. Então, é pelo que ela fala que você vai ver. E nós fomos trabalhados por JH nisso. Ele trabalhou nossa mente, porque ele sabia que falamos o que se ocupa a mente. Então, a sua confissão, para estar firme, tem que ser algo que foi colocado na sua mente, porque você só fala o que sua mente foi carregada. O que foi informado na mente é o que você vai liberar. Então, essa forma de expressar debaixo da graça, ela é totalmente diferente da forma de expressar no Antigo Testamento, que era o quê? As orações judaicas, que nós não temos mais. Porque a confissão é uma oração. Mas quando se fala em oração, na Bíblia, as pessoas vão para o Antigo Testamento, que era um povo que orava muito. Era um povo que buscava muito a Deus, porque Deus não estava neles. Deus estava no céu. E tinha um tabernáculo que ali ele manifestava de vez em quando, então eles teriam que orar. E depois foi criado as sinagogas, que foram chamadas casas de orações, onde as pessoas iam ali com as suas necessidades para buscar Deus, para que eles fossem supridos por Deus pelas suas orações. Então, a oração judaica é para um primeiro pacto, que foi a lei. Quando vem o segundo pacto, que é de melhores e superiores promessas, a oração muda. Ela passa a ser chamada confissão. É você confessando aquilo que está na sua mente. É você expressando o que está na sua mente. Então, nós não temos mais a oração judaica. Hoje nós temos uma boa confissão da palavra, fazendo-a ser a nossa oração constante. É o que está lá, dito por Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Olha o que Paulo fala aqui, olha, o versículo maior da Bíblia. É o maior versículo que tem na Bíblia aí, ó. Orai sem cessar. Só na graça que tem condições de esse versículo existir. Porque na lei tinha momentos de orações, então não era sem cessar. Não é verdade? Eles teriam, eles iam para a sinagoga e lá faziam as suas orações. De 1 hora, 2 horas, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Eram momentos de oração. Não tem esse versículo no Antigo Testamento. Só tem no Novo Testamento. Só tem no Segundo Pacto. Por quê? O Espírito promoveria uma oração sem cessar dentro de nós. Porque Deus não está mais lá, Ele está aqui. E juntamente a sua instrução, a sua palavra, para que quando nós conduzimos na terra, diante das situações que nós vivemos, nós aplicamos o quê? A palavra, a confissão da palavra, e conservamos firme isso aí. Você expressa com exatidão, você já levanta e diz, hoje é o melhor dia. Você não tem aquele momento de sair da cama, colocar o joelho no chão, mãozinha para o céu e diz, papai do céu, Pai nosso que estás no céu, você está bem longe. Aí começa aquela... Então começa aquilo, né? Aquele choro, aquela ladainha, Pai nosso que está no céu, Ave Maria, cheia de graça.
Salve, rainha, mãe de Deus. Então, é aquela expressão que foge a esse versículo, orai sem cessar. Nós já levantamos dizendo, né, e colocando a nossa agenda do dia. Hoje é o melhor dia da minha vida, eu quero anjos, vocês ministrando a favor disso, no meu trabalho, nessa situação que eu vou resolver ali, dos meus filhos, ou do marido, ou da esposa, ou da minha saúde. Você coloca a palavra, você levanta e continua orando, continua confessando, porque é algo que está na mente. Você confessando, você expressando exatamente o que você quer que o mundo espiritual conspira a seu favor naquele dia. E isso é sem cessar. Não pode parar. Porque só em Cristo, só debaixo dessa graça, nós podemos praticar isso. Então essa confissão nos fez entrar onde? Nas 14 epístolas de Paulo, nós gentios. Acumular informação das epístolas de Paulo na nossa mente, para que ela vire o quê? Oração. E essa oração, ela é o quê? Genuína, exata. Ela funciona. Você, creio que tem muita experiência nessa área, eu tenho muita experiência nessa área, você também tem muita experiência nessa área, de coisas que você fala, acontece na hora, e outras que vão acontecer daqui 2 horas, ou daqui 3 horas, ou daqui 10 horas, ou daqui 1 mês, ou daqui 1 ano, né? Por quê? Porque essa confissão nossa, ela abrange muitas áreas, ou todas as áreas da nossa vida agora. Porque a confissão, ela faz você estar ligado com Deus 24 horas. Você vê, quando você para de confessar, você sente uma certa ausência. Não é verdade? Você parece que não está legal. Aí sua mente ativa novamente, você diz, não, hoje é o melhor dia. Sem querer, sem querer querendo, né? Você já automaticamente expressa, hoje é o melhor dia. Você, opa, voltou a saúde, voltou o bom ânimo aqui, ó. Anjos, cobertura angelical. Porque a nossa intimidade com Deus aumenta 24 horas. Porque a confissão é você o quê? Está em Cristo, você está em Deus. E é prazeroso, porque não é aquela coisa religiosa, que tem que acender uma vela, que tem que ficar esperando a vela queimar, que você tem que ir lá na igreja. Não, eu vou lá na igreja, na campanha, eu vou fazer parte da oração. Pô, não estou animado, mas eu tenho que ir. Então é uma coisa que é ruim, né? Então essa confissão nos fez gentios entrar nas promessas, nas 14 epístolas de Paulo, para nos sentirmos o quê? Justificados, inocentados de tudo. Porque quando você começa a confessar, você não tem culpa, você já viu? Você se sente inculpável. Você não tem nada que condena as suas atitudes, porque você está vivendo espiritualmente. Então sai toda a condenação, sai todo o mal que por acaso alguém sugeriu a você que você tem. Na confissão você se sente livre, porque o Espírito toma conta da tua vida. O teu Espírito toma conta da direção da tua vida, aí você vai se sentindo bem. Lá em Gálatas 3, vamos ver aqui, a justificação. Ele diz, sabei, pois, que os da fé aí é uma afirmação, não é isso? Talvez, não. Quem sabe, não. Ele vem dizendo, sabeis, nós falamos até uma ministração dessa, nós trouxemos uma ministração, sabemos. Então o cristão, ele tem que andar o quê? Sabedor de tudo de Deus na sua vida, abençoado. O cristão não sabendo, o que ele faz? Tropeça muito na vida, e a vida começa a ser uma vida o quê? Pesada. Paulo vem dizendo, sabendo, pois, que os da fé, quem são os da fé? Somos nós. Paulo diz a fé que de futuro seria revelada, e foi revelada para nós. A fé na palavra,
O Evangelho nos revelou. Sabendo, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tecendo o oitavo, ele vem dizendo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós. Não são os judeus, não, porque os judeus já eram justificados. Agora, em Abraão, que foi o filho revelado para uma descendência abençoada, foi Abraão que foi escolhido para isso. Sai do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu te anunciarei grandes coisas. Então, Abraão foi o primeiro homem a gerar uma família abençoada, e em todos que existem por causa de Abraão, que são da família da fé, que são abençoados. Então, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, veja bem, você foi ministrado praticamente por Abraão, porque é Abraão que foi pré-anunciado o Evangelho. Paulo não foi o primeiro a receber o Evangelho, que ele está falando aí, é Paulo falando em Gálatas. Quem recebeu primeiramente esse Evangelho da graça foi Abraão. E agora, por causa da transgressão do povo, esse Evangelho não passou pelos judeus, porque a transgressão deles gerou o quê? A lei. A lei foi acrescentada por causa da transgressão de um povo que teria que receber esse Evangelho de Abraão. Então era um povo o quê? Amaldiçoado. O judeu foi, porque a alma que pecar, essa morrerá. Olho por olho, dente por dente. Então não era uma coisa fácil de se viver, porque havia pena de morte para quem transgredisse as 613 mandamentos que Deus estabeleceu na lei. Então, para nós foi pré-anunciado o Evangelho a Abraão. E esse Evangelho viria quando? Posteriormente. Que nasceria quem? Um descendente, que foi Jesus de Nazaré, e dali começaria uma nova etapa da igreja com a bênção de Abraão. E que foi dado a Paulo, e Paulo descortinou isso e diz: serão abençoados todos os povos. Serão abençoados. Então seria o que? Um futuro. Que depois que Cristo manifestou, Paulo faz bem claro isso lá em Efésios 1, ele diz, que bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Então essa bênção de Abraão chegaria até nós. Então, com essa consciência, nós agora conservamos a nossa confissão. Sou um abençoado. Não é isso? Diga: eu sou um abençoado. Você mantém isso aí, conserva isso aí, porque há uma promessa para nós os gentios que justificaria pela fé. A fé é o que? É a vida de comunhão com Deus espiritualmente, sem ver, mas crendo incondicionalmente. Sem dúvida, eu sou um abençoado. Então, todo lugar que você chega, você diz: eu sou um abençoado. Quer dizer, então aqui para mim tudo está liberado. Isso quer dizer um abençoado. Está tudo liberado, tudo está liberado aqui. Todas as coisas me são lícitas. Está tudo aqui liberado para mim fazer o que eu quiser, porque eu tenho a bênção, eu tenho a liberação de Deus naquilo. Lógico, com uma boa consciência, com uma educação, mas você tem essa consciência. Aí você fala, e a confissão começa a trazer à existência as coisas que não existem, como elas o quê? Existissem. É manter firme. Por isso que Paulo diz: conservemos firmes. Porque quando ele fala firme, abençoado, sabe por quê? Nós íamos afrouxar. Ia ficar meio frouxo. Diante de situação, você diz: não, essa aqui está demais, essa aqui não adianta nem confissão. Não é assim? Não adianta, a coisa está tão ruim aqui, rapaz, que não adianta confessar. Aqui
eu estou lascado. Mas a obediência espiritual nos leva a viver. Então, confissão é aquilo que nós expressamos guardado em nossas mentes. Confissão é uma posição. Você tem essa posição? É uma posição. Você não pode sair da sua posição. O bom soldado não pode envolver com as coisas desse mundo. Não é verdade? Ele está sempre pronto para ser chamado por aquele que o arregimentou. Então ele tem que manter firme. Aconteça o que acontecer, meu irmão, firme, porque aquele que prometeu é fiel, é o que ele diz. Conservemos firme a nossa confissão, porque o que promete não vacila. Então, confissão é uma posição. São todos falando a mesma coisa, em linha com o Senhor debaixo dessa graça. Olha, nós somos uma igreja, não é isso? E essa igreja aqui, ela tem que ter a mesma confissão. Abençoados, abençoados todos. Se alguém falar aqui, Deus te abençoe, seja... Esse cara está de acordo conosco, nós. Esse cara não faz parte do nosso meio, não. Nós temos que mudar a cabeça dele. Ele vai ter que mudar. Porque ele não pode falar, Deus te abençoe, Deus te guarde. Né? Porque está destoando com a verdade. Então, confissão é uma posição. São todos falando a mesma coisa em linha com o Senhor debaixo dessa graça. Não é cada um orando o que quer. Isso é o quê? Confusão. Por que o sistema, nós batemos no sistema que ele está 100% fora do propósito de Deus? Já viu a hora que eles começam, que levantam e vão orar? Um pede para a mãe, outro pede para o filho, outro pede para o cachorro, um pede para a doença, o outro pede para quem está fora do país, um ora por nação. É uma confusão, abençoado. Ora pedindo um emprego, o que você está precisando, pede a Deus agora, aquele purpuri, aquela confusão. Cada um ora de uma forma. Então a confissão ali não existe. Porque confissão é todos falarem a mesma coisa. Então, todos têm o quê? A mesma mente. Que é a mente de Cristo. Fora disso, meu irmão, é confusão. Lá em 1 Coríntios 10, Paulo 1,10, Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, que entrou na confusão. Total confusão. Aí ele chama a atenção, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Para dar certo essa igreja aqui, temos que falar a mesma coisa. Se não falarmos a mesma coisa, não vai dar certo. Porque falando a mesma coisa, é porque você está andando igual a todos. Porque a sua expressão é a sua vida. Aqui a gente pega logo uma pessoa, deixa ela sentar e põe ela para falar. Eu fico vendo, as pessoas estão falando. Até um tempo, se ele for muito disciplinado, ele aguenta aí talvez 10, 20 minutos, 30 minutos, ele consegue encobrir. Mas quando ele chega num cafezinho ali, meu amigo, não tem jeito. Aí o cara sente todo liberado, aí ele fala exatamente o que está na mente dele. Você diz, opa, esse é dos nossos, opa, tem um espia por aqui. Tem um espia chegando no nosso meio, vamos ver se é espia ou é um desentendido. Para a gente ajustar a mente dele. Tem entrado, espreitado nossa liberdade, tentando carregar alguém que ainda está fraco, é menino fora da graça. Então a gente fica atento, o ouvido aqui, meu irmão, a mente aqui não é boba.
Então faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós o quê? Divisões. O que cria um pupurri de palavras desencontradas? Divisões. Divisão começa onde? Não, eu não aceito isso aí, não. Não aceito isso, não. Não aceito o que o pastor falou aí, não. A maneira como ele falou, eu não achei legal. Aí, se tem alguém ali mais fraco, já associa ele. Como é que é? Eu também não estou muito, não, mas sabe? Assim? Divisão. Divisão tira a boa confissão. A boa confissão não expressada gera o quê? Morte. Aí entra o espírito de confusão no meio, meu irmão. É o que estava acontecendo com os coríntios aqui. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente o quê? Unidos. E o que é inteiro? Esse dedinho não pode ficar lá para fora, ele tem que ficar aqui dentro. Porque se ele ficar um dedinho lá, esse dedinho, meu irmão, a mão do, como é que chama daquele, da família Adam, família da, aquela mãozinha é o perigo. Essa mãozinha é o perigo. Então a gente inteiramente, você tem que estar totalmente unido conosco. Abençoados, sabemos que Belo Horizonte é nós todos, assim é. Recebemos todos os filhos de Deus se convertendo a essa graça, multidões chegando, ele olha assim. Amém, amém. Você não está inteiramente unido, não, companheiro. Você não está inteiramente. Tem que estar inteiramente unidos, na mesma disposição, o quê? Tudo é na mente, abençoado. Nessa graça, tudo é na mente. Se a sua mente, a minha mente não estiver saudável, não estiver ordenada, ela pode causar um dano irreparável. Nós não tivemos aqui muitos irmãos, e nós estamos com um número menor de pessoas por causa dessa disposição mental contrária. Um foi inseminando no outro, até afastar um grupo grande do nosso meio, que nós agora estamos reparando isso, porque não tinha a mesma disposição mental, não estava na mesma disposição. Chegava e, já viu que esse que chega assim? Você já, oi, isso aí, melhor dia. Melhor dia, tudo bem com você? Tudo bem. Tá reinando não? Tô. Eita, tá fora, meu filho. Porque nós temos uma disposição mental aqui diferente. Bate nele, e aí, meu irmão? Reinando? Esse aí está à disposição. E não tem como, abençoado. Não tem como. A não ser quando a pessoa chega aqui, talvez teve uma tribulação semanal aí daquela rebentante, né? Então ele chega meio assim, com as pernas meio bamba, mas chegou. E aí, abençoado? Reinando, tranquilo, opa. Mas a gente sabe que ele está inteiramente unido. Porque ele está aqui, ele assenta, e à medida que a palavra vai entrando no coração dele, porque pode chegar a pessoa mais desanimada que for aqui, meu irmão. Ele pode chegar com a cara lá embaixo, chuchu, velho. Lá embaixo, destruído. Ele sentou aqui, eu tenho certeza que daí 5, 10, 15 minutos ele vai fazendo assim, ele vai desabrochando. Eu vejo aqui, e vai desabrochando, aí daqui a pouco ele começa a participar. É isso mesmo! Opa, ganhamos, despertamos a alma dele, o espírito dele foi despertado. Então ele começa a ter essa mesma disposição mental. Pelo menos naquele momento ele entra no espírito. E ele já sai daqui uma pessoa totalmente diferente. Então, na mesma disposição mental e no mesmo o quê? Parecer. O que é parecer? Somos todos abençoados? Todos abençoados. Reinamos em Belo Horizonte? Reinamos em Belo Horizonte. Teremos o programa de televisão, de rádio, o mesmo parecer. Temos! Padre!
Porque é o mesmo parecer. É isso aí que move as regiões celestiais a meu e a seu favor, abençoado. Os anjos começam a olhar e falam: opa, vão trazer riqueza para esse aqui. Materializa ali, porque o coração dele está voltado lá para o ministério. Esse aí vai pagar tudo. Esse aí está inspirado, esse aí está cheio do Espírito. Vamos movimentar ele. Olha, é dessa forma, pessoal, de que as coisas progridem na minha vida e na sua vida. É na igreja. Você vê que Paulo estava falando aqui para quem? Para a igreja de Corinto. Paulo não chamava ninguém especial não, tá? Olha aqui. Não chamava ninguém especial não. Vem cá um membrozinho, vem cá, vamos conversar aqui. Não, Paulo não fazia isso. Porque Paulo é da unidade. Da unidade. Quando você chama alguém aqui, se a alma dele está latente, ele acha que agora é o... Sou junto ela com a cabeça, não é? É assim? Não. Aqui tem que ter a unidade. O mesmo parecer, um que pensa, o outro pensa. Olha, rapaz, você pensa isso, eu pensei exatamente igual. Porque o Espírito é o mesmo. A confissão diária é a mesma. Ei, rapaz, passei por uma luta essa semana, mas disse que em todas elas eu sou mais do que vencedor. Essa leve e momentânea tribulação produzirá em mim eterno peso de glória. Deus em Cristo me conduz sempre em triunfo. O mesmo parecer. O mesmo parecer. Um fala, outro fala, outro fala. Essa é a igreja de Cristo. Então essa igreja, ela tem existência. Então os anjos podem realmente acomodar aqui e fazer as coisas acontecerem. Você recebe assim, pessoal? É. Então devemos guardar bem o que sai da nossa boca. Disto depende a vida. Lá em Provérbios 18, 21, né, nós já falamos muito sobre isso, mas é bom nós inteirarmos, né, dessa lembrança, porque veja bem, abençoados, eu sei que tudo que eu prego aqui vai ficar na sua mente. Não, nem tudo. Nem tudo fica. Mas grande parte fica. Depois você pode sair aqui e falar: não estou lembrando, o que o Morão falou mesmo naquilo, o pastor falou em que é isso aqui mesmo. Mas você prestando atenção, eu coloquei na sua mente. No momento da sua vida, aquilo vai aflorar. Porque você tem armazenado isso na mente. Porque caiu na mente do Espírito. Pode ser que no momento ali você não está lembrando, mas depois, lembrei, rapaz. Porque um momento vai fazer você lembrar. Porque essa é a instrução da semana. Então ela tem que funcionar e o anjo está ali a seu favor. Assim é? Para fazer lembrar. Aí vem aqui o sábio Salomão. Provérbios 18, 21, ele vem dizendo: olha, a morte e a vida. Então ele está tratando de duas coisas sérias. Porque na terra, abençoado, é morte ou vida. Não tem outra coisa na terra, tá? É morte ou vida. Não tem outra coisa, mas esses não. Aqui ou é morte ou é vida. Ou você morre ou você vive. Não adianta, você tem isso, ou morte ou vida. Aí ele vem dizendo: vai dar o endereço aonde está a morte e a vida. Está comprometida com quem? A morte e a vida. Estão no poder a sua vida e a sua morte depende do que está na tua língua, meu querido. Não é o diabo. Que diabo, rapaz? Diabo é conversa de religioso que não tem responsabilidade. Que não tem responsabilidade. Agora, aqui o sábio diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Única e exclusivamente está nas suas mãos. A sua vida e a sua morte está na tua mão, meu irmão. Aí ele vem dizendo: o que bem a utiliza. O que ele está dizendo? O que bem utiliza o quê? A língua. Come do seu fruto.
Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, meu irmão, amargamente, a língua dele matou ele. É língua felina. Rebentou ele, olha lá, ó. Olha lá. O que ele está comendo? O fruto do quê? Do mal que ele fez, do que ele falou. Ele está comendo. Que isso, mas aquele é gente boa, você convive no dia a dia com ele, sabe o que ele fala? Ele falou umas coisas aqui que eu não gostei muito, não. Pois é. Atrás dessa tem outras. Porque aqui ele está dizendo que a língua semeia. A língua semeia o que? Sementes. Então, o que bem a utiliza é quem usa, quem a gente fala demais, não tem? Ele utiliza muito a língua. A fala, ele utiliza demais. Eu sou um pregador, então eu utilizo a língua demais, a boca demais. No dia a dia, minha vida é falar, além de ser um pregador da palavra, eu sou um corretor de imóveis. Eu falo direto, é o dia inteiro, falando no telefone, conversando com uma, conversando com outra, o dia inteiro. Se eu não tiver cuidado, o fruto eu vou comer. Não vai ter jeito. Ou bom ou mal virá sobre mim. Porque ele está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, abençoado? Qual é a tua confissão? No seu dia a dia, diante de circunstâncias, você tem que ter um fruto ativado, que é o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Você tem que falar, mas com domínio. Você tem que saber o que você está falando. Quem fala assim, já falei mesmo, agora se dane. Não é quem se dane, não. Quem se dane é você agora. É você que vai se ferrar, não é quem você falou, não. Porque aquele lá pode dar uma limpada na mente e, se dane, não estou nem aí para o que você está falando. Agora você já falou, então você já se condenou. Olha, aqui nós temos trazido uma palavra que eu quero ver a igreja rica do Senhor desfrutando da sua riqueza. Vai e volta. Então, quer dizer, eu preciso de ver isso. E para ver você desfrutando daquilo que você é, eu tenho que ordenar o seu pensamento, segundo a palavra, que me é dada. Porque se você não ordenar seus pensamentos, o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. E eu não posso fazer nada se a pessoa não deu ouvido, a não ser vê-la cumprindo a palavra. A morte e a vida está no poder da língua. E ele está morrendo, olha lá. Olha como é que ele está. Está mal. Está morrendo. Por quê? Não está usando bem a língua. Quer dizer, não está armazenando conhecimento útil, saudável na mente. Porque você não fala o que você quer, você fala aquilo que está na sua mente, meu irmão. Quem tem a mente ordenada, a mente saudável, quando ele abre a boca, é só sai coisa boa. Agora, quem não tem, você vê que só sai coisa ruim. Gente, desculpa aí, foi sem querer. Não, meu amigo. Você semeou, companheiro. Você vai comer disso aí agora. Porque a lei de Deus não tem como. Lá em Gálatas 6, Paulo vem dizendo, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquele que semeia para a sua própria carne, da sua própria carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, semeia o quê? Vida eterna, vida de qualidade. Então tudo está no poder da língua, que é Paulo trazendo, que se chama a confissão. Mantendo firme, pois, a vossa confissão. Ele está falando confissão do quê? Da palavra, das revelações que ele trouxe, dos mistérios que ele revelou, na graça como fundamento. Ele quer que eu e você ativamos dessa forma, abençoado. Porque se nós não fizermos isso, meu irmão, é aquela questão, eu não sei se eu vou ter dó. Posso até ter,
Porque eu vejo um irmão sofrendo pra caramba. Tem tudo para se dar bem, está se dando mal. Por quê? Porque não está dando ouvido. Não está dando ouvido. Então, a morte e a vida está no poder da língua, está no poder de Deus e nem do diabo, hein? Nem de Deus, nem do diabo. É por sua conta em risco, meu irmão. O que você está semeando é o que você vai colher. Depois fala assim, Deus me abandonou. Não, foi você que te abandonou. Não sendo o que? Sábio. Nós temos a mente de Cristo? Cristo é o que? Sabedoria e poder de Deus. Então você tem, Deus te deu. Então use-a. Ouvindo as sagradas palavras, né? Então a mente tem que estar farta de palavra. Aí a boca fala com sabedoria, saúde e progresso. Tem gente que fala, eu gosto de conversar com aquela pessoa, rapaz. Agora, a nossa palavra, nós vamos ver que ela tem que ser boa, agradável. Nós temos que pregar graça com procurar colocar o que é agradável as pessoas gostarem. Né? A Lisete está contando que estava com uma abençoada lá, né? Que ela foi explicando, aí depois perguntou sobre meia-meia, ela falou assim, e a dona sentiu bem. Falou, não, eu quero ir nessa reunião sua aí. Porque ela não viu o quê? Condenação, peso, proibição. Porque você liberou com sabedoria. Então, quem usa a boa confissão, sai sabedoria, saúde e progresso. As pessoas sentem progredindo do seu lado, você nem vou andar com esse camarada, é bom. Tem progresso nisso aí. Ó. Lá em Romanos, 12, 2, que nós já cansamos de ler isso e temos que continuar. Né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente tem que ser renovada, e se renova onde? Aqui, abençoado. No ministério da ciência de Cristo. Não tem outro lugar que renova. No outro lugar, o que faz? Estraga. A Adriana, lá no serviço dela, foi receber um amigo de uma senhora que ela cuida. E o cara é do sistema. O negócio deles era trocar ali revelações, sentimentos, né? E o cara chegou perto dela e diz, olha, Deus está me mostrando algo aqui, sobre a tua vida. Tem alguém doente na sua família. Esse cara é vidente. Feiticeiro. Aí ela falou, não tem isso não. Tem, não, meu amigo, não tem. Não tem, porque pelas chagas de Cristo, nós já fomos curados. Aí o cara, não, mas se não aconteceu agora, vai acontecer depois. Ô vidente vagabundo. Você apertou ele pulou para frente. Assim estão a mente dos nossos irmãos, que está sendo cuidada por esses feiticeiros aí, meu irmão. Eles chegam falando em nome de Deus ainda. Chega assim, meu irmão, Deus está me falando aqui. Você já disse para ele, é mentira. Seu Deus é mentiroso. Você nem ouviu? Não precisa nem de ouvir, eu já sei o que vai sair daí. Você vai dizer que vou ganhar na loteria, na Mega, 18 milhões de reais? Não. Você vai falar que tem alguma coisa má comigo, não tem? Pois é, aí você é feiticeiro, você é vidente. Você é vidente, você é feiticeiro. E Deus não falou com você. Esse Deus seu é mentiroso. Porque o meu Deus já disse que eu sou abençoado com todas as bênçãos. E que eu devo ver todo mundo abençoado com todas as bênçãos. Nós não somos videntes, nós somos filhos de Deus. Temos uma mente renovada. Agora, temos a mente renovada. Agora o sistema tem uma mente estragada. Por isso que todos os do sistema estão com a mente estragada. Ele só chega vendo mal, você já viu? É igualzinho os pais de santo e a mãe de santo. Ninguém vai num pai de santo, mãe de santo, estando bem. Então o cara já sabe que todos que chegam lá estão mal, fica fácil.
Você está aqui porque a sua situação está má, né? Olha, ele falou, viu? Mas lógico, você sabe que você vai lá só para isso. E o idiota cai na conversa, rapaz. É igual você vai nessas igrejas aí, pirotecnia, que são as universais da vida, Quem vai lá, meu irmão, é só quem está mal. Quem não está mal, não vai lá, meu irmão. Porque ali é um centro espírita, invocação de espírito. Todo mundo sabe que vai lá é porque está ruim das pernas. E é crente, e está servindo Deus, segundo ele. Faz jejum, vai para as correntes, vai para os montes, é batizado nas águas, toma ceia. Pô, caramba, esse negócio não serve, porque se servisse, você não iria num lugar desse. Lá, confusão. A mente não foi renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a mente boa, que controla a vida e a morte. Você quer viver? Controla a vida e a morte. Como? Na língua. Não pensa, olha que você que já está conosco há tanto tempo, não pensa que você falando errado vai ser te ocultado o resultado daquilo. Não pensa que vai ser, porque a quem é muito é dado, muito é requerido. Você e eu somos mais ainda requeridos, pessoal. Então você tem que ter cuidado na hora que você fala, na hora que você vai dirigir-se a uma pessoa. E você tem essa condição porque você tem o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Você tem paz, você tem alegria, você tem bondade, fidelidade, mansidão. Está tudo em você. É só ouvir e praticar. E aí a coisa começa a dar certo. Lá em Efésios 5,18, só para nós, já no término, ele vem dizendo: não vos embriagueis com vinho. Quando ele fala não embriagar com vinho, não é simplesmente o vinho, é a vida. Não embriagueis com a sua vida, a qual há o quê? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Encher do Espírito quer dizer o quê? Encher da palavra. Aqui em João 6,63, ele vem dizendo: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, enchei-vos da palavra que terá vida. É só a palavra que tem vida. Se você assenta aqui e deixa eu colocar na sua mente essas palavras, você tem vida. Quando você abre a boca, eles vão ver que você abre com vida. Pois, cara, irmã, vocês são de vida, vocês vão ser animados. Estava ruim na hora que você falou aí, parece que me deu uma mexida em mim aqui, olha para você ver. Por quê? Porque você tem a palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Vida é quando não existe morte. Vida é onde não existe morte. Se tiver morte, não tem vida. A morte sempre prevalece. Por isso que ele diz: o Espírito que vivifica. E o seu Espírito está aqui para ser vivificado, ter vida com abundância, e as pessoas sentirem bem. Ao te ver, você chega, as pessoas: chegou fulano de tal, rapaz, que legal. Você tem que ser uma pessoa em que as pessoas gostam de te ver. Agora, eu não gosto que pastor me vê. Eles têm que me ver com raiva. Já vai o herege ali. Já vai o que falou que é salvo, salvo para sempre. Já vai o que falou que o sangue de Jesus tirou o pecado. Olha, ele está sendo enganado. Jesus tirou o pecado. Olha, ele é bobão, rapaz. Olha, já vai aquele que diz que o diabo já foi destruído. Ele acha que Jesus destruiu o diabo na cruz do Calvário. O diabo está doido que ele acredita nisso só para pegar ele na esquina.
Fala rapidinho. Ah, via. É a 666, não sei o quê. Então, o povo, meu irmão, tem que nos ver diferente. O povo, os líderes, eu gosto que me vê mal. Eu gosto que eles me vêem mal. Eu não gosto, não. Eu gosto da pregação dele. Eu falei, não gosta, não. Se você gostar, você estava sentado lá ouvindo no ministério. Não vem com ele. Gosta, não. Isso é conversa piada, rapaz. Muitos já falam, olha, pastor aí é bom, viu? Eu falei, mentiroso. Vem querer puxar meu saco, que não vai dar certo, não, rapaz. Eu sei que você é espia. Então a necessidade de congregar cada dia cresce mais e mais, abençoado. Porque congregando você tem ministro. Você não congregando, não tem ministro. Então não tem saúde, né? Não sabem, quem não congrega não sabe o que faz com a vida. A vida começa a ficar difícil, porque a vida não é sua, a vida é de Deus. A vida não é sua, a vida é de Deus. Você não tem que saber fazer nada com a tua vida, você tem que aprender com Deus como fazer com a vida, porque a vida é de Deus, ela não é minha, ela não é sua. Quer ver? Vamos ver isso aí em Gálatas 3, 4. Olha aqui, olha. É Colossenses 3, 4. Quando Cristo, quando fala de quê? Futuro, né? Tempo, futuro. Quando Cristo, que é a nossa vida. Então sua vida é o quê? Cristo. Você é um cristão. Então você é Cristo. Se manifestar, então ele fala que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então seria um tempo que essa vida ia se manifestar. Então vós também sereis manifestado com ele em derrota, em frustração, em doença. Não, ele vem dizendo, olha, também sereis manifestado com ele em... Quando que você sabe que uma vida tem Cristo? É quando ela está sendo o quê? Glorificada. Ela tem glória, ela tem motivo de viver, ela tem prazer de viver, ela tem prosperidade na sua vida. É para nós examinarmos. Paulo diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e prova se estáis na fé. Porque a sua vida é Cristo, e quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós sereis manifestados com ele em glória. Está chegando o dia de eu subir para o céu. Não, está falando na terra, companheiro, não está falando em céu, não. Aqui está falando na terra. Você com abundância de vida, é possível, porque você tem Cristo e você tem anjo a teu favor, meu irmão. Você tem que manter firme o quê? Porque a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que a bem quer dizer, utiliza, comerá do seu fruto. Qual fruto que estamos comendo? Aí está dizendo se você está usando bem a língua ou não. Se você está usando bem Cristo ou não na tua vida, na minha vida. Então a nossa vida aqui, ela é bem coerente, ela não tem farsa, não. Não deu certo hoje, rapaz, vai lá amanhã na corrente, fulano de tal, vai começar uma corrente genuína. Você vai lá, você vai ver, na hora que terminar a corrente, você está mais ferrado do que você quando começou. Você está acorrentado a tudo quanto é lugar, rapaz. Então, a glória tem que manifestar no Filho de Deus ali no trabalho, na sua casa, no meio da família, na sua saúde. Você passa por leve e momentânea tribulação, mas você vê a glória após aquilo. E na leve e momentânea, você continua firme. Você continua firme na leve e momentânea, porque você sabe o que é que vai resultar aquilo. Então você não vai desmaiar, né? Lá em 1 Coríntios 3, 23, só para confirmar aqui, olha. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então você é de quem? De Cristo. Diga, eu sou de Cristo. Então você tem que andar como um cristão. Quem é de Cristo tem que andar como um cristão, não pode andar como um loucão. Não pode, tem que ser um cristão.
Não é assim com a mãozinha para o céu, assim, com a auréola na cabeça, não. Ô Pai nosso que estás no céu, santificado. Aquela sandália franciscana, o roupão, né? Bíblia debaixo do braço, desodorante do crente. Isso não quer dizer que você é cristão. Cristo é o saber se você está controlando a vida ou a morte. Como? Expressando de uma forma inteligente segundo a palavra. Quando vem a mentira do seu corpo, a doença, o que você faz? O que você fala? Estou curado e sarado da cabeça à planta dos pés. Ele não sai desesperado assim para o médico. Oh, não, peraí, eu declaro curado, sarado, perfeito, completo. Você tem Cristo, Cristo é saúde, abençoado. Mas eu vou ao médico? Calma. Você confessou? Então calma. Espera um pouquinho aí, rapaz. Não estou falando para você fazer malabarismo, não. Não estou falando isso, não. Aguenta, exercita a tua fé um pouco aí, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se não deu, então vou lá buscar, mas tranquilo. Chega no médico tranquilo, e aí, doutor, tudo bem? Ué, você está doente? Tô. Não parece, não. Pois é. Aconteceu isso na minha cara, e daí? Como é que eu faço aqui? Inteligentemente, não seja radical também. Não, estou curado, e tosse está doente, estou curado, entendeu? Você virou masoquista, meu querido. Aí você não é inteligente, você não é cristão. Seja sábio. E cada um. Só estou querendo aguçar a tua mente para uma vida saudável, para cuidar do seu corpo. Médico foi criado por Deus para cuidar do corpo. Pastor, apóstolo, evangelistas e mestres foi criado para cuidar do seu espírito. Assim é? Então equilibra isso aí, porque senão você vai se dar mal. Na congregação, porque nessa congregação, e voz de Cristo e Cristo de Deus. Então há uma hierarquia aqui, ó. Eu sou de Cristo. E Cristo é de quem? Deus estava em Cristo. Então Cristo é de Deus. Quem criou Cristo? Deus. Quem te criou? Deus. E te deu Cristo. Quer sabedoria e poder? Aí, então você é de Cristo. Então anda de acordo como cristão, abençoado. Não faz besteira não, equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Porque na congregação há dispenseiros, há ministro para pôr boas palavras de Cristo na sua mente. Quem congrega, meu irmão, é saudável em tudo. Quem não congrega é doente em tudo. Olha, os nossos irmãos, nós temos um grupo bem maior do que esse aqui, né? E eu fico vendo os irmãos. Eu dou liberdade, é lógico, eu não posso proibir ninguém e não posso exigir nada de ninguém. Mas eu sei que depois chega perto de mim e fala, pastor, beleza. Fazer o quê? Muitas vezes eu não falo nada, fico, é mesmo? Mas eu já sei o que está acontecendo. Eu sei, é lógico. Está faltando a saúde espiritual. Na hora que o bicho pegar, o cara não sabe, não tem armazenado na mente dele o socorro bem presente do Senhor. Não tem azar. Então na congregação há dispenseiros para trabalhar a sua vida. Lá em 1 Coríntios 4:1, tem um tempinho aqui ainda, pessoal, vamos gastar ele aqui. Em 1 Coríntios 4:1, ele vem dizendo, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então a minha função aqui é manifestar os mistérios, revelar os mistérios, que nós estamos revelando aqui. Revelei um tanto de mistério aqui agora. Um montão de mistério. Então a função do ministro é esse. Importa ele ser reconhecido dessa forma. Se você me reconhece dessa forma, então os mistérios de Deus virão sobre a tua vida. E a tua vida vai ficar bem mais agradável. Efésios 4:1 e 12, ele vem dizendo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, deu concessão,
deu esse poder de apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então eu trabalho com santo, eu não trabalho com pecador. Pecador, minha filha, é difícil. Esse aí foge dele. Ah, eu sou pecador, tchau. Eu quero é santo. Não, santo não, vai, então sai de perto de mim. Porque eu trabalho com santos para o aperfeiçoamento do santo. Então o santo tem que ser aperfeiçoado nas suas atitudes, nos seus pensamentos, para que a sua língua fale o que é bom. Para o desempenho do seu serviço. Então esse santo tem o quê? Serviços a fazer na terra. São obras preparadas de antemão para que nós o quê? Andemos nela. Então tem serviço a fazer. Tem muita coisa para fazer. E eu estou revelando eles aqui para você fazer. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então você, com essa palavra boa, você tem um bom desempenho, quer dizer, tem boa o quê? Confissão. Não pensa que eu te pergunto, como é que está, meu irmão? Só por perguntar, não. Eu quero saber o que está saindo da sua mente. E aí, meu irmão, como é que está? Reinando, beleza, chique, esse aí está bom, esse aí está bem, né? Colossenses 4:6, olha aqui para você ver, o que a gente produz numa pessoa. A vossa palavra seja sempre o quê? Desagradável. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável. Temperada, você vê, não pode ser aquela, não, eu sou assim, chegou, eu pá! Bati. Não, ela tem que ser agradável e temperada com sal, tem que ter sabor. É o sal que traz sabor. A palavra diz que nós somos o sal do mundo. Então nós chegamos em qualquer lugar que está insípido, que não tem vida, que está tudo desgraçado, tudo arrebentado, arruinado, a mente toda confusa. Já foi lá, já recebeu imposição de mão, já passou em corrente, já passou em sal grosso, já passou em como é que chama? Fogueira Santa, já subiu, já jogou pedra no gigante Golias, o cara chega todo regaçadinho aqui, todo rebentado. Nós temos uma palavra agradável. Você é um abençoado. Então o que eu estava fazendo lá? Pois é. Eu estava com aquele prato de farofa, aquela garrafa de cachaça. Então a palavra agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí, você tem que saber responder bem, abençoado. Procura ser agradável, sincero, honesto, mas agradável. As pessoas têm que sentir que estão bem. Eu já conversei com uma pessoa que ela estava meio assim, eu falei, eu paro. Aí eu mudo de assunto, se não tiver mudar de assunto, eu vou embora. Eu não estou sendo agradável. Eu respondo às pessoas agradabilissimamente. Eu procuro ser o mais educado possível diante das pessoas. Pastor, não, eu racho a cabeça. Esse eu não falo agradável com eles. Não. Esse eu arrebento. Mas o povo, a paz do Senhor, irmão. Assim a paz do Senhor está certo, está escrito na Bíblia. Não é a minha prática de comunicação, porque vem a religião atrás, mas está escrito. O Senhor te guarde, já estou guardado. O Senhor te abençoe, sou um abençoado. Falando nisso, vem cá, deixa eu te explicar sobre esse negócio de bênção. Aí eu peguei entendeu? Aqui, 2 Timóteo 2,15. Fala, gente. A graça e a paz, a graça e a paz seja com todos, está certo. 2 Timóteo 2,15, ele vem dizendo, procura apresentar-te a Deus o quê? O que mostra que você que é aprovado? A língua que vai mostrar se você é agradável ou não, aprovado ou não, meu irmão.
Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, quer dizer, alguém em serviço. É o que faz o ministério, levar os filhos de Deus, os santos, num bom serviço. Como obreiro que não tem com que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que você sabe fazer colocações inteligentes, e as pessoas olham e falam, oh, que colocação linda essa aí, pô, essa caiu bonito na minha vida, caiu como uma luva, não, estava precisando dessa palavra, menino. Não é assim que as pessoas falam? Assim que eu estou entusiasmada, né? Então nós temos que ser esses, assim é? Então a boa confissão é a chave para a transformação. Você recebe isso? Uma salva de palmas ao nosso Deus.